Fala pessoal, graça e paz de Jesus, sejam bem-vindos ao segundo episódio do CasaCast. Eu tô aqui com um convidado muito especial, um grande amigo meu que fiz na universidade, o Benaia Montevec, é assim que fala? Montevec, Emanuel, acho que tanto faz. Benaia Emanuel Montevec. E o Silva, que é a garantia que eu nasci pobre, né? Então, Que é bem brasileiro. Benaia, Emanuel, Montevec e o Silva que veio pra... Deixar tudo humilde. É o carimbo de pobreza. De brasileiro. É. Legal, Benaia, seja bem-vindo. Eu queria que você apresentasse pra galera aí. É um prazer estar aqui, Marcos. Realmente, o Marcos foi um amigo, né? Nós nos conhecemos aqui na universidade e é um amigo que o senhor me presenteou nesse tempo de preparação para o ministério, né? Para preparação para vivenciar a nossa vocação pastoral e, de fato... Com toda certeza é um prazer estar aqui. Obrigado muito pelo convite. E eu espero, de certa forma, poder colaborar com o podcast, com todo o diálogo que nós vamos ter aqui. Vai muito. O Benai é um dos caras que eu mais gosto de conversar, porque geralmente quando eu tenho dúvida em algum assunto, ele tem uma resposta. E geralmente quando ele não tem uma resposta, ele tem uma pergunta muito maior que a minha. Nossa, e aí me deixa ainda mais chateado com as perguntas que eu faço e a gente cresce junto, isso é muito bom. A gente vai falar com vocês hoje sobre um tema bem importante, a gente julga muito importante. O Benai, pra mim, é um dos caras que é referência pra mim nisso, não porque ele tem muito conhecimento acerca dessas coisas ou escreveu muitos artigos, não, mas é porque ele vive isso. Nós vamos falar sobre louvor e adoração. Eu espero que a gente tenha aqui uma conversa bem tranquila com vocês, que vocês possam aproveitar bastante, porque é um assunto muito importante que é passado desapercebido. Eu falava com o Benai antes da gente começar que se a gente for parar para analisar nos cultos, a gente tem em torno de 50% do culto, metade, às vezes mais da metade do culto, é louvor, né, cara? É música. É canção, é adoração, né? E às vezes a gente fala um momento de louvor e a gente acaba esquecendo, acho que por falar muitas vezes a mesma palavra, ela acaba caindo num uso comum, sei lá. Mas a gente acaba esquecendo o que significa louvor e o que significa de fato adoração, né? E então eu chamei o Benai aqui para trocar uma ideia com vocês e trazer alguns conceitos que eu julgo muito importantes, que ele tem uma visão clara sobre essas coisas. E eu também quero passar alguma coisa para vocês para que a gente saia daqui hoje, o objetivo é que a gente saia daqui hoje conhecendo mais o que é louvor e adoração. E quando a gente estiver na nossa igreja, que a gente possa fazer desse momento um momento de verdade, de culto, de um momento sério, um momento onde a gente de fato sabe o que está fazendo, né? Não mais um momento simplesmente litúrgico, um momento onde acontece, né? É assim que funciona. A gente chega na igreja, aí alguém fala alguma coisa, vem uma música e depois alguém prega, né? Mas por que é assim? Por que as coisas são assim? E a gente precisa não só entender por que as coisas são assim, mas valorizar. Se as coisas são assim, existe um motivo, né? E eu queria já dar o pontapé inicial falando do texto da Sagrada Escritura, quando o apóstolo fala na carta, eu não lembro necessariamente onde está, vou ter que procurar, mas fala que nós devemos, na união, cantar músicas de comunhão, né? Cantar cânticos espirituais, né? Viver junto na comunhão e cantar cânticos espirituais. Nós temos dois textos bíblicos, né? Que é Efésios capítulo 5 e Colossenses capítulo 3, onde o apóstolo Paulo ele faz dois paralelos, praticamente são duas cartas muito parecidas e o próprio texto é muito parecido, onde em Efésios fala, não vos embriagueis com vinho, mas enchei-vos do Espírito Santo, e a partir disso, né, falando entre vós com salmos, hinos e cânticos espirituais, né, com gratidão no coração. E o texto de Colossenses, ele repete a mesma coisa, mas ele faz a partir do versículo 16, habite ricamente em vós a palavra de Cristo, falando entre vós com salmos, hinos e cânticos espirituais. Então, ele faz esse mesmo paralelo, é o mesmo resultado, mas realmente tem essa importância para a edificação da igreja, essa questão de nós cantarmos, né, de nós salmodiarmos, entoarmos canções, né? A música, ela é fundamental, indispensável. Eu até prefiro, eu sei que há muitos teóricos, muitos escritores, autores que vão discordar ou que vão ter uma opinião diferente, mas eu até prefiro chamar de ministério de música do que ministério de louvor, né? Por uma questão de que a música ela não abrange simplesmente o entoar, né? Porque quando a gente fala de ministério de louvor, primeiro a gente precisa conceituar melhor o que é louvor, né? Na igreja, nós temos muito essa confusão sobre o que é louvor, o que é adoração. Muitas vezes tem pessoas que falam
E durante muito tempo se falou que música de louvor é aquelas músicas mais rápidas, música de celebração, e música de adoração é aquela música mais lenta, aquela música mais introspectiva. O pessoal até fala, vamos tocar um louvorzão hoje, né? Vamos tocar um louvorzão hoje, que é a música de celebração, música pra frente, né? E a música de adoração, não, agora vamos ter um momento de adoração. E isso são conceitos equivocados, né? Também tem um outro tipo de confusão que as pessoas falam que, não, louvor é declarar o que Deus faz, e adoração é declarar quem Deus é. Deus é, eu já ouvi isso. Eu também não concordo com esse conceito, porque eu acho que é muito, assim, com todo respeito, mas é muito pobre. É muito simplista. É muito simplista falar que louvor é declarar o que Deus faz e adoração é declarar quem Deus é. E, inclusive, porque eu acredito que tem um erro, não, talvez um erro teológico nisso, porque biblicamente a gente não consegue separar quem Deus é do que ele faz. Justo. Né? Então a gente não consegue falar, não, agora nós vamos só declarar o que Deus faz, não, agora nós vamos só declarar quem Deus é. E não tem como. É uma mania muito ocidental de sempre dividir as coisas. E o povo de Deus, o povo bíblico, né? Quando nós estudamos um pouquinho da cultura judaica, eles não faziam muito essa separação, eles viviam como um todo e principalmente não separavam os nomes, os atributos de Deus daquilo que ele faz, porque aquilo que ele faz simplesmente revela quem Deus é. Eu acho que esse é um ponto muito importante, porque quando a gente fala assim, o que Deus faz? Bom, Deus perdoa, Deus salva, Deus santifica, porque Deus é perdoador porque ele é misericordioso, né? Exatamente. Ele salva porque ele é Deus gracioso, né? Sim. E ele santifica porque ele é um Deus santo, né? Então, quando você fala o que Deus faz, vai acabar falando, de certa maneira, o que Deus é, né? Sim, então eu acredito muito mais no louvor como esse ato de proclamação. Eu sei que eu não quero entrar em detalhes sobre as nomenclaturas bíblicas, dos termos hebraico e os termos gregos para louvor e adoração, mas de maneira bem resumida mas e até bruta, no português, né? eu acho que já dá para ter uma boa noção. Né? Louvor é mais elogio. É quando nós proclamamos algo, né? Tem aquela frase que diz assim, nos certificados geralmente, né? Certificamos que, falando de tal, com louvor. Formou-se com louvor, Isso, né? Foi elogiável essa transição, essa formatura ou essa conquista de tal pessoa com certificado. Então, louvor é quando nós falamos, quando nós proclamamos, né, as grandezas de Deus, proclamamos quem Ele é, o que Ele faz, nós nos dirigimos diretamente a Ele. De certa forma, até o que Ele fará, né? A gente canta cânticos da volta de Cristo. São, sim, louvores escatológicos, são extremamente viáveis, né? Mas esse ato de proclamação, eu acredito que é mais ligado ao louvor. E a adoração, para mim, é o relacionamento. Para mim, a adoração é a resposta. Eu não vou lembrar de quem é a frase, mas eu ouvi uma vez, eu acredito, do Nelson Boomilker, que é um dos grandes cantores e compositores brasileiros, que ele fez essa citação de um dos reformadores, né, o Lutero, o Calvino, que a adoração é a resposta de uma alma regenerada àquele que a regenerou. Então, quando eu declaro quem Deus é, declaro aquilo que Ele faz, e a partir da proclamação eu respondo a quem Deus é, por meio do quebrantamento, por meio da minha devoção, por meio da minha obediência, por meio do processo de santificação, eu estou adorando a Deus. Então a gente precisa primeiramente tirar um pouco de todo esse estigma, ou de toda essa polemização, ou de toda a confusão de que é ministério de adoração, porque se existe um ministério de adoração, ele englobaria várias outras coisas, né? Englobaria várias outras práticas que não sejam somente práticas de música e práticas culticas. A vida do cristão precisa ser uma vida de adoração. O Asaf Borba, no livro dele chamado Adoração, ele até defende essa questão da adoração como estilo de vida. Eu ouvi uma vez uma palestra da Helena Tanuri, e para mim ela fez uma definição assim magnífica, que ela contou uma história de uma jovem que ela estava num apartamento e o prédio em si começou a pegar fogo. Por causa dela ficar inalando a fumaça, ela acabou desmaiando, ficando inconsciente. Um dos bombeiros
conseguiu subir numa escada, conseguiu enfrentar todo o fogo, toda aquela situação complicada e salvar aquela jovem. E ela já acordou no hospital. E aí, quando ela acordou no hospital, aí a enfermeira disse, olha, você estava no incêndio, tal, explicou, mas um dos sargentos do corpo de bombeiro salvou você. E aí essa jovem falou assim, nossa, mas eu preciso agradecer esse bombeiro, porque ele foi muito corajoso, ele foi atrás de mim, e ele me salvou, e ele fez tudo. Isso é louvor. E aí ela encontra com esse bombeiro e ela fala, nossa, muito obrigado, porque você é isso, você é aquilo, você me salvou, você é um cara maravilhoso. Isso é o louvor, porque Entendi. ela tá elogiando o cara. Só que aí esse sargento do bombeiro chama ela pra tomar um café. E aí ela começa a conversar com o cara, se apaixona pelo cara, eles firmam um relacionamento e se casam. A adoração seria a resposta a isso que o cara fez. Ah, entendi. Porque ele foi a salvou, ela o elogiou, ele a chamou pra tomar um café e agora ela se entregou totalmente a ele. Ah, entendi. Como esposa. Então, a partir do momento que nós temos o conceito de louvor e adoração, nós elogiamos ao Senhor, nós declaramos quem Ele é, o que Ele faz, os atributos, a natureza, tudo que nós temos como base bíblica para nós falarmos com o Senhor, né? Para nós nos referirmos a Ele, e mediante a isso que Ele fez, mediante quem Ele é, nós nos entregamos a esse relacionamento. Você acha e que é aí possível... é uma vida de adoração. Então é possível louvar a Deus sem adorar a Deus? Eu acho que as duas coisas estão juntas, atreladas. tá. Então se mas você louva que sem a adorar... adoração não se resume somente ao louvor. Tá, entendi. Ok. Então o louvor genuíno ele vai caminhar para adoração. Vai caminhar para adoração. Isso é todo um conceito teológico, né? Porque nós já partimos do pressuposto que toda a iniciativa foi dele. Esse é um ponto interessante. Eu lembro de Isaías capítulo 6, por exemplo, onde fala do chamado de... Alguns chamam, né, o chamado de Isaías, que é quando Isaías tem uma visão, ele vê Deus no seu alto e sublime trono, e vê os anjos cantando, tem até a música do Morada sobre isso, né? Vê os anjos cantando ao redor dele, santo, santo é o Senhor e tudo mais. E aí depois de ele ver toda essa cena, ele fala, né? Ai de mim, sou um homem impuro, de lábios impuros, né? Eu sou um homem impuro que habita no meio de um povo de lábios impuros. É isso, sim. né? O interessante desse texto é o seguinte, que ele vê isso, aí ele vê a santidade de Deus, ele reconhece a sua fragilidade, né? Ele meio que se compara com Deus, ele enxerga quem ele é como um espelho, né? Só que a partir do momento que ele faz isso, aí meu conceito, minha opinião, minha interpretação acerca desse texto, é que isso não deixa de ser, de certa forma, um louvor a Deus, porque ele fala, ai de mim, eu sou impuro. Então ele está reconhecendo a santidade de Deus. Os meus olhos viram o rei. Vira um rei. Então ele contempla a grandiosidade de Deus, a santidade de Deus, e ele reconhece a sua fragilidade diante desse Deus. Os olhos viram o Senhor. Então é uma coisa interessante, porque o arrependimento é uma prática de adoração. Porque nós só nos arrependemos depois que nós temos contato com o Senhor. Semelhante a esse texto, inclusive, o de Pedro, quando acontece a pesca maravilhosa, né? Afasta-se de mim. Depois que ele vê Jesus pescando aqueles peixes que eles não conseguiram, ele fala, afasta de mim que eu sou pecador, né? E aí, é possível nós termos um tempo de adoração no momento de culto, no momento de louvor? Sim, porque existem certos louvores. É claro que existem várias outras questões, né? Mas existem momentos que nós nos quebrantamos diante do Senhor. Que a gente se quebranta, a gente tem uma maior clareza dos nossos pecados, então nós confessamos. Por isso que é importante, por exemplo, numa liturgia ter um momento de confissão, mas nós nos confessamos, nós nos quebrantamos, nós nos derramamos diante do Senhor, e isso é uma resposta de alguém que contemplou a glória de Deus, que contemplou quem o Senhor é, que o louvou e que agora responde regeneradamente. Essas definições que você está trazendo, eu lembrei que o meu cunhado conversou comigo esses dias, que ele foi em Florianópolis, na Florianópolis House of Prayer, né? A F-Hope. E lá ele participou de um momento da igreja onde teve uma espécie de um evento, um culto e tal, um treinamento, só para músicos, só para gente que fazia parte do Ministério de Louvor ou que gostaria de participar, né? Ou então pessoas de vários lugares do Brasil que queriam participar, eles estavam lá, tipo, numa escola. E lá ele ouviu essa definição, lá ele ouviu, ele compartilhou comigo de que todo louvor e adoração na Bíblia sempre é uma resposta à revelação de quem Deus é, né? Sim. Então até pra gente adorar a Deus, isso parte dele, né?
Porque ele se revela com sua grandeza, tamanha glória e perfeição, mas ao mesmo tempo uma compaixão de nós, que nos encontra, que nos santifica, que quer ter um relacionamento conosco. E diante dessa grandiosidade de Deus santo, e a gente tão impuro, tão imerecedor, ter a possibilidade de se relacionar com esse Deus, não resta outra coisa a não ser agradecê-lo, né? Retribuir a ele o que ele merece, né? Então toda adoração, de certa forma, partindo desse pressuposto, todo louvor e adoração é entregar a Deus o que ele merece. E aí, o que eu queria chegar? Porque muitas pessoas acreditam que Deus pede que a gente louve ele e adore ele na Sagrada Escritura, como se Deus fosse um cara meio com problema de identidade, né? Um cara que precisa ser de um psicólogo. Ele precisa ser adorado para reafirmar quem ele é. E não, nada a ver. Não tem nada mais longe da realidade do que isso. Na verdade, a adoração a Deus é entregar a ele o que ele merece, e quando nós adoramos a Deus como resposta de gratidão, é uma resposta do que ele fez, mas ao mesmo tempo, quando nós adoramos a Deus, nós também somos ali, de novo, agraciados pelo fato de estar adorando a Deus, né? O que você pode trazer para nós sobre isso? Eu acredito nisso. Começa pelo fato de Deus ser um ser autossuficiente. O que eu quero dizer? Deus não precisa do ser humano ou de ter criado toda a criação para ele adquirir ou ser algo, ter algum atributo. Deus não precisou salvar a humanidade para ser gracioso. Ele já era um Deus gracioso antes mesmo da humanidade ser criada. Deus não precisa de alguém para amar para ele ser amor. Ele é amor independente se existe ou não um ser humano, se existe ou não uma criação. Então Deus ele já é autossuficiente. Todos os atributos dele já são propriamente deles e autossuficientes, né? Mas ele se revelou, ele decidiu se revelar. E realmente tem muitas pessoas que acreditam que não, eu preciso adorar a Deus, como se Deus tivesse, como você mencionou, esse complexo de inferioridade, que Deus fosse mais ou menos uma pessoa que precisasse... Até um narcisista, né? Isso, até um narcisista, né? Mas Deus, ele é autossuficiente. E a questão da adoração é que nós somos moldados no processo de adoração. Porque é uma coisa muito simples, né? Deus é amor e nós o amamos porque ele nos amou primeiro. Então eu só posso revelar, eu só posso transmitir, eu só posso experimentar certas coisas exatamente porque Deus primeiramente as manifestou a mim e em mim. Então eu acredito que somente uma pessoa que recebeu, que experimentou o amor de Deus, pode retribuir esse amor ao Senhor e ao próximo. Somente uma pessoa que recebeu a bondade do Senhor, que experimentou as misericórdias do Senhor, que pode ser alguém bondoso, misericordioso. Então entra uma outra questão que nós nos apropriamos do ser adorado, ou seja, nós nos parecemos cada vez mais com quem nós adoramos. Eu acho até interessante um dos salmos, se não me engano, eu não vou lembrar se é o Salmo 111 ou 115, na verdade é o 115. Diz assim, o salmista ele vai elencando sobre os ídolos. Vamos pegar, das pessoas. Deixa eu pegar aqui o texto. Qual que tu quer, NVT? Tanto faz. Pega a NVT então, que é mais moderninha. Não a nós, Senhor, não a nós, mas ao teu nome seja toda a glória por teu amor, por tua fidelidade. Porque as nações dizem onde está o Deus deles. Nosso Deus está nos céus e faz tudo como deseja. Aí ele começa a falar sobre os ídolos, né? Seus ídolos não passam de objetos de prata e ouro, formados por mãos humanas, têm boca, mas não falam, olhos, mas não veem, têm ouvidos, mas não ouvem, nariz, mas não respiram, têm mãos, mas não apalpam, pés, mas não andam, garganta, mas não emitem som. Aqueles que fazem ídolos e neles confiam são exatamente iguais a eles. Até essa versão ficou mais clara, né? A Almeida ela fala... Tornam-se semelhantes a estes os que os adoram. Exatamente. Então eu acho bacana a forma como o salmista diz, porque a adoração, ela parte por esse processo, ela passa por esse processo da apropriação do ser adorado, de nós sermos moldados. Então somos nós que precisamos da adoração. O Senhor, então, ele é Deus, autossuficiente. Quando ele nos manda adorarmos a ele, porque o primeiro mandamento é esse, ele está sendo extremamente bondoso e gracioso. É a manifestação da
graça de Deus, ele exigia adoração. E é por isso que é tão prazeroso louvar a Deus. Sim, é por dois motivos claros. Primeiro, porque ele é digno. Se nós não fôssemos moldados, ele ainda seria digno de adoração. Ele ainda seria digno de louvor. Ele ainda seria digno de contemplação. E isso já basta. Mas, além dele ser digno, ainda tem o bônus de que nós somos moldados, nós somos transformados de glória em glória. Então a adoração não é algo necessário a Deus, mas ela é indispensável na vida do cristão. Sensacional. Eu vejo que quando tem momentos de encontro com Deus, o Moisés, né, tem momentos de encontro com Deus, ele sai da presença de Deus com o rosto brilhando, né? Sim, teve um determinado momento que aconteceu isso, e não que depois que você você fazer um jejum de 40 dias no monte, você vai voltar com o rosto brilhando. Mas você vai voltar menos orgulhoso, mais humilde, porque Jesus é manso e humilde de coração. Você vai voltar menos desequilibrado e vai voltar com mais domínio próprio, porque é parte do fruto do Espírito o domínio próprio, a paciência, né? Olha o que você falou, cara, eu lembrei do Salmo 103, é um dos meus salmos favoritos, e diz assim: todo o meu ser louve o Senhor, louvarei o seu santo nome de todo o coração. Todo o meu ser louve o Senhor, e que eu jamais me esqueça de suas bênçãos, né? Ele perdoa todos os meus pecados, cura as minhas doenças. É um salmo de louvor, né? É um salmo de adoração aqui, né? Proclama a bondade de Deus, a justiça de Deus, a santidade de Deus, a essência de Deus e a alegria do salmista de louvar o Senhor. Ele fala, ó, todo o meu ser, que todo o meu ser louve esse Deus maravilhoso. Sim. Aí que entra uma questão que anteriormente eu havia dito que eu prefiro, não que esteja errado, mas eu prefiro a nomenclatura Ministério de Música na igreja, porque a música não precisa ser usada apenas para louvor, porque não existem apenas salmos de louvor. Tem salmo de comunhão, verdade, né? Ó, quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união, né? É como o óleo que desce sobre a cabeça, pelas barbas e Salmo as vestes 133, né? de Arão, é como o orvalho. Então, ele é um salmo que, apesar de falar que ali está a bênção, ali o Senhor determina a sua bênção, ou seja, estamos falando do Senhor, continua sendo sobre ele que nós estamos cultuando, mas o foco é a comunhão e como Deus abençoa a comunhão. Então, nós cantarmos hinos sobre comunhão não é necessariamente uma música de louvor, mas é uma música que cabe dentro do culto. É um cântico espiritual, mas não necessariamente um cântico de louvor, porque ele fala da comunhão, mas numa perspectiva espiritual, certo? Porque a gente está reunido em nome daquele que é o Senhor. Apesar de que quando o apóstolo Paulo fala de cânticos espirituais, eu acredito que seja uma outra coisa que a gente pode falar um pouquinho mais para frente. Mas, acompanhando não só os salmos, né? Que os salmos é o inário bíblico, né? Tem salmos de lamentação também. Salmos de lamentação, salmos de contrição, de arrependimento. Enquanto eu calei meu pecado, né? Os meus ossos. Isso, purifica-me. Eu decidi confessar meus pecados. Tem outras, né? Mas a gente tem músicas e a música sendo usada de várias maneiras que eu acho que cabem muito bem dentro do culto. Então, música de louvor, música de comunhão, música de arrependimento, música de edificação. Imagina nós dentro do templo, né, na comunhão dos santos, há coisas que nós declaramos ao Senhor, há coisas que nós declaramos uns aos outros do Senhor. Há coisas que nós declaramos ao mundo, hinos evangelísticos. Nossa, é verdade. Hinos evangelísticos, eu creio que ultimamente são hinos que estão precisando, né? Eu acho que hinos de comunhão, tá, pra mim, pelo menos na bolha musical que eu vivo, né? E que ela é grande, mas eu não vejo muito cântico de comunhão como antigamente. Isso, exatamente. É difícil. E o que você falou agora foi? Hino de arrependimento. Hino evangelístico. O evangelístico também. Canções que possam falar do amor de Deus sem necessariamente falar temas tão teológicos, tão comuns à igreja. Sim. Às vezes a gente canta... Eu lembro que eu era criança. Tem uma canção muito conhecida que ela fala: incendeia, Senhor, a sua casa, né? Incendiar a casa, né? Incendiar a igreja, vir com o fogo de Deus que purifica o nosso pecado, que nos enche de alegria, né? A chama do Espírito Santo e tudo mais. Mas quem chega na igreja agora e eu ver alguém falando... Não faz ideia. Cantando incendeia a sua casa, a pessoa não entende bolhufas, né? Então, às vezes, a gente tem canções que são muito assim. Alguns dos álbuns do Morada, antes do Lembre-se,
Tem algumas canções, como por exemplo aquela do Moisés, né? Eles falam, eu vou subir um monte, Sim, tem um medo. É tudo sobre você. Acho que é tudo alguma sobre coisa você, deve ser esse é o nome da música. E fala, tem uma hora que diz assim, Deus, tira o medo, né? O medo que me faz dizer, Moisés, suba em meu lugar. Cara, essa é uma canção que ela foi fundamentada, ela foi baseada nos textos do Êxodo ali, quando Moisés sobe o monte, o povo tem medo de a presença de Deus, era pro povo todo subir o monte, Deus queria se relacionar com todo o povo, mas eles tinham medo da presença de Deus, pros seus pecados, enfim. E aí eles, não, Moisés, sobe, vai lá em nosso lugar e nos representa lá. A canção diz, me tira esse medo, Deus, que me faz dizer pros outros serem usados para falar comigo por ti, mas tira esse medo, mas me usa para eu ser usado por ti, para eu ter momentos importantes na tua presença, enfim. Aí a interpretação é profunda, né? Mas, cara, se você não conhece o texto e não entendeu o texto, o objetivo do texto, fica muito difícil compreender essa música. E aí quem chega na igreja agora, um convidado, um amigo, fica perdido mesmo, né, cara? Eu acho que o culto depende de cada igreja, como cada confissão doutrinária entende o espaço litúrgico. Tem pessoas que preferem um hino, uma liturgia um pouco mais tradicional, mas eu acredito que dentro da diversidade bíblica, porque se nós formos levar em consideração tudo que é música na Bíblia, nós temos temas diversos. É claro que é necessário sabedoria para saber se isso cabe no culto ou não, ou se cabe, em quais cultos serão melhor encaixados, né? Mas não limitarmos somente é só música de louvor. E para mim, porque tem a galerinha que fala, não, para mim no culto só tem que cantar música de louvor e adoração, só isso que tem que cantar. E a Bíblia mostra uma diversidade tão grande de músicas que a gente perde. Não que seja normativo, mas que nós temos exemplos e temos um modelo da própria Escritura que traz essa liberdade para dentro do culto. Aí tem outro ponto interessante. Dentre as diversidades de letras, né, de objetivos da canção, nós vamos ter também diversidade de ritmos, de estilos. Lembrando que cada ritmo, cada harmonia, cada melodia é empregada numa canção, se ela é mais agitada, se ela é mais lenta, se ela é mais introspectiva, até a forma de ministrar, ela tem que caber com a letra, né? Não faz sentido eu cantar que eu estou feliz e que eu amo o Senhor cantando uma música assim, com 3 notas muito tristes, começa com um Lá menor, claro, e vai triste, né? Você eu fala, lembro que tem sou feliz. Isso, tem aquele hino do cantor cristão, né? Se paz a mais doce quiser, eu não vou lembrar agora a letra, né? Mas eu lembro que eu já vi o coro da música, né? Sou feliz com Jesus. Meu e as Senhor. Pessoas cantando. Eu gosto muito de uma ilustração que isso abre para todo o nosso culto, na verdade, não somente a parte musical. Mas eu lembro de um líder de jovem que eu tive, inclusive se ele estiver acompanhando, o Luan, lá de Poços de Caldas. Ele falou uma vez assim, imagina só, se uma pessoa, ela tá em depressão, ou ela tá passando por um momento extremamente delicado na vida dela, e ela decide tirar a vida. E antes dela cometer suicídio, ela fala, nossa, minha última esperança é a igreja. E realmente há muitos casos assim. Sim, de fato. E aí essa pessoa que tá vivendo uma vida triste, que tá vivendo uma vida assim de sofrimento, e que ela tá querendo tirar a própria vida, ela chega na igreja e vê o povo morto. Vê o povo com cara de bolacha. Ver o povo, ver o povo assim, com a cara para baixo, cantando assim. Nós vamos dar mais esperança ou menos esperança a essa pessoa? Olha, tem muita música que dá vontade de cortar os pulsos, né? Misericórdia. Então, e é uma coisa interessante que quando a gente vê parte da literatura musical bíblica, há um espaço muito grande para celebração. Porque o povo de Deus é um povo feliz. Louvem com harpas, com tamborins, com instrumentos de corda, com instrumentos de percussão. Então, mas a celebração e, inclusive, outro tipo de música que nós precisamos... Assim, a gente não é daquela turma que aquela turma saudosista que fica dizendo assim, não, hoje não tem nada que presta e só o que presta é o povo dos anos 80 para trás. A gente não é assim. Eu gosto de música, eu gosto dos louvores atuais, eu ouço os louvores antigos, ouço os atuais, mas eu não sou dessa turma. Eu, inclusive, eu tenho dificuldade
de relacionar com gente que sem o mínimo esforço de querer aprender músicas novas, passa o traço e fala, não, o que presta só o que foi Já passou. os que passou. São gente muito louca e gente que precisa ser tratada. Mas a gente fala isso com o intuito de motivar, porque talvez você que está nos assistindo, você seja um músico também, você tem a oportunidade de compor. E Deus te dê canções que fogem um pouquinho da bolha comercial. Do quadradinho, né? Então, é mais um tipo de motivação para que você realmente faça. Olha, hoje em dia existem poucas músicas que falam de comunhão, onde nós falamos uns aos outros, nós não cantamos diretamente a Deus, mas cantamos uns aos outros. Como é precioso nós estarmos juntos, congregando juntos, nos santificando, com edificação, como nós temos hinos mais antigos. Então, que você possa compor hinos novos que faça essa diferença. Hoje em dia nós temos muito essa questão do worship e pouca identidade regional, por exemplo, diversidade brasileira nas músicas, como tinha antigamente. Então, nós na minha terrinha é o vaneirão, né? É o Fandango vaneirão. gaúcho. Sim, aí antigamente você pega, por exemplo, Vencedores por Cristo, Grupo Milad, Grupo Logos, Koinonia, Ademar de Campos, até mesmo posteriormente, quando a gente vê a entrada das comunidades, né? Mas tinha samba, tinha baião, tem inclusive um dos grandes grupos que revolucionou parte do movimento gospel com a música brasileira, que é o grupo Rebanhão, que tinha a música Baião, que o nome é Baião, no ritmo Baião, que é muito famosa. Opus Dei, né? Música também gaúcha, nós tínhamos. Sim. E o interessante, o Ministério Diante do Trono, no começo também se propôs a fazer uma coisa mais Osana Music, mais rock Aquela and roll. música Não Temas, do primeiro álbum do Diante do Trono, o uso dos tambores, é um tribal aquilo ali é fantástico. quase orquestral, né? É um tribal africano, porque inclusive as vozes elas são cantadas harmonicamente como um coral africano, né? E hoje nós não temos muito disso exatamente por essa questão comercial. As pessoas elas têm mais arranjado, feito as suas composições, produzido as músicas pelo que dá certo, pelo que vende, né? Pelo que dá views, pelo que dá likes. Eu já vi muita gente imitando os caras e o jeito que eles cantam, né? Não, isso tem é complicado. Tem caras que estouram e o pessoal vai ministrar, acaba ministrando igual eles, porque aquela música foi muito usada por Deus e aí a pessoa começa a ministrar igual aquele cara ministra. Mas Deus tem um propósito na sua vida. E seja original. Você não precisa, seja original. Você não precisa ser Ana Paula Valadão, você não precisa ser o Ademar, você não precisa ser a Bispa Sônia, você não precisa ser Fernandinho ou Paulo César Baruch. Entenda o que Deus tem para você e valorize a cultura onde você está inserido. Não, é interessante, eu estava vendo um podcast o Hub, podcast do Morada, né? Que o Morada ele foi para uma cidade fazer uma agenda numa cidade no norte do país e lá todo mundo, o louvor foi inteiramente em calypso. E para eles era muito estranho, porque eles tocam mais o estilo mais worship, mais pop rock, algumas vezes um rock, né? Mas foi a primeira vez que eles foram pro lugar e quando eles começaram a tocar, a galera meio que ignorou eles. Até que a segunda música o Brunão puxou um estilo mais calypso, mais estilo chimbinha, né? E aí o pessoal entendeu, mas é uma questão cultural. A gente tá falando de um monte de coisa. Não, mas, então, o que eu queria falar é o seguinte, que dependendo... Motivar, né? Motivar vocês a saírem dessa bolha. Você escreveu músicas já, não escreveu? Eu já escrevi. Eu escrevi músicas também. Eu acho que todo mundo que gosta de cantar, que se encontra no canto e tem algum instrumento, deve compor. Eu acho que se você deve se esforçar em compor. Mas eu sou ruim, eu não gosto que eu componho, mas compõe pra Deus. Você não precisa vender isso, você não precisa fazer disso um CD, um EP. Pode acontecer, né? E periga acontecer. E é bom treinar, né? Nem todos os grandes compositores nasceram grandes. Talvez você seja ruim hoje, mas aí você trate de, para a glória de Deus, buscar excelência. Né, buscar excelência não só no escrever as letras, né, na questão harmônica, melódica, mas também na forma de você tocar. Procura ouvir
né, mais de um tipo de estilo. Porque eu já ouvi muitas coisas assim também. Eu ouço só música secular porque música gospel só tem música ruim. Hoje, no século XXI, em 2023, isso é impossível. Na era do Spotify, do porque YouTube tem Music, do todos Deezer. os tipos de estilo que você imaginar. Todos. Reggae, até o metal pesado, as músicas caribenhas, regionais. Não, tem tudo, tem tudo. Tem música africana. Então, voltando àquele assunto, indiana, né? O culto, ele precisa ser rico, porque nós estamos fazendo a Deus. Não, mas aí que tá um negócio. Dependendo das melodias, dependendo da letra, você tem uma melodia. Então, eu acho que o interessante é o seguinte, a gente tá muito hoje na época do worship. É uma época boa, eu gosto das músicas worship, mas existem mais. E a gente pode ter canções, como você falou, de comunhão. Quando a gente canta comunhão, é difícil ter uma música de comunhão que eu pense naquele ambiente worship para cantar uma música da gente se cumprimentar e se alegrar. Worship, infelizmente, ele não é todos os casos, mas em grande parte é um produto fechado, que vem, nós importamos, né, de algumas igrejas específicas, e aí fala por exemplo, do ambiente, por exemplo, a luz apagada, ou as igrejas que têm a parede mais preta, mas geralmente a luz mais apagada, uma máquina de fumaça, o certo tipo de letra também. E geralmente o ambiente é bem mais jovem, né? Então é uma questão que muitas vezes é um produto fechado. E não é errado nós tocarmos, entoarmos, mas a questão de só fixar nisso, porque muitas vezes as pessoas pensam naquilo que dá certo, mas nós, como cristãos, nós precisamos nos mover pelo aquilo que é certo e não pelo que dá certo. E pela direção do Espírito, porque se o Espírito Santo de Deus sopra sobre a igreja, palavras de comunhão, de alegria, porque muitas vezes acontece perdão, resolução de picuinhas, quebra de panelinhas, numa canção alegre, onde o pessoal começa a pular, se abraçar, sabe? Tem um momento de alegria. Acontece isso. Então, como é que eu vou ter esses momentos se eu não tiver uma diversidade musical? E aí que é o ponto que eu queria chamar a atenção. Dependendo da letra, você tem um ritmo e uma melodia específica. E quanto mais rico for a diversidade de letras, mais rica a diversidade de propósitos, consequentemente eu entendo que vai ser mais rica a quantidade também, a diversidade musical, melódica, rítmica, né? De harmonia, de divisão de vozes, de pausas, etc. Então tá aí eu acho que é um tema importante falar. Com toda certeza. Para o pessoal compor mesmo e às vezes compor na sua necessidade, você se sente longe de Deus, componha sobre isso e fale, ó Deus, eu me sinto longe de você, eu quero estar mais perto, eu quero ir mais profundo. Você pode compor sobre isso. Eu estou feliz. Poxa, componha uma canção sobre alegria. Tem uma canção, eu não lembro qual que é, cara, agora, mas eu sei que ela foi uma canção que todo mundo canta sobre alegria, e o cara que compôs isso, ele estava vivendo uma situação muito difícil na vida dele. E ele cantou que ele era feliz. Eu acho que é Sou Feliz com Jesus. Eu acho que é esse mesmo. Ele canta Sou Feliz com Jesus, é uma canção muito linda, todos cantam, e ele canta isso num momento de muita tristeza da vida dele, né? Um grande trauma que ele passou. Então ele cantou ali a alegria que ele não estava sentindo nesse mundo, mas que pela fé ele poderia sentir no Senhor, descansando no Senhor, né? E eu gosto de cantar coisas para que a minha alma entenda e minha alma exalte ao Senhor, independente de como eu estou me sentindo fisicamente, né? Quando eu canto, eu confio em Deus, às vezes eu não estou confiando plenamente, mas eu canto, não, eu confio no Senhor, eu quero confiar no Senhor, eu vou buscar o Senhor, porque o Senhor é minha força, o Senhor é minha rocha, a minha fortaleza, o meu socorro, a minha alegria. Automaticamente, quando eu começo a cantar essas coisas, o meu espírito se alegra no Senhor, porque eu estou louvando e adorando esse Deus. E aí eu passo, então, a me tornar mais confiante, mais alegre, mais feliz, né? Realmente, cara, diversidade de letras é uma coisa em falta, principalmente no Brasil hoje, eu acho. A gente percebe isso, né, cara? De que realmente o Brasil está precisando de uma diversidade de composição, muito mais do que de traduções e versões. Sim. A gente traduz e faz versões como ninguém. Nossas versões são muito boas, mas a gente precisa compor mais e exaltar a diversidade musical do Brasil. Não precisa gostar de todas, né? Não precisa gostar, tem gente que não gosta. Minha esposa, por exemplo, ela é de Santa Catarina, ela não vai muito com a música gaúcha, né? Eu escuto música gaúcha, eu já sinto o cheiro do churrasco vindo no meu nariz, né? Ela não gosta tanto, né? Mas você não precisa gostar, mas você precisa respeitar e incentivar a diversidade musical e de letras, né? Tudo, claro, principalmente nas letras, né? Debaixo de uma teologia saudável, com certeza. Eu pontuo duas questões. Eu acredito que a diversidade musical, ela tem uma contribuição escatológica. Como assim? Porque lá em Apocalipse nós vemos
quando João tem uma visão de uma grande multidão dos lavados no sangue do Cordeiro e eles cantando uma música ao Cordeiro. Mas eles falam que eram multidões de várias línguas, povos e nações. Ah, sim. Eu não acredito que eles estavam cantando uma mesma música de um mesmo jeito. Mas eu tenho uma visão escatológica de é difícil tu imaginar um indiano cantando igual um africano. É uma mesma música ao Cordeiro, mas de diversas formas diferentes. Porque se não fosse diversas formas diferentes, ele não teria enfatizado que são povos de várias tribos, etnias, nações e línguas diferentes. Então você compor algo ao Senhor de acordo com a região que você vive, com a cultura onde você está inserido, é uma preliminar do que nós vamos viver escatologicamente. Nossa, muito então interessante. Isso é uma contribuição escatológica porque nós já sentimos parte do que nós viveremos na glória com o Senhor. E uma outra questão que você citou sobre a questão de versões, é claro, não tenho nada contra versões, eu tenho contra o excesso. Mas eu lembro que em 2017 ou 2018 eu participei de uma escola, que é a Escola do Clamor, lá em Belo Horizonte. E eu lembro que um dos palestrantes disse que a prova de que nós precisamos de um avivamento é que quando o povo é avivado, quando Deus derrama a sua glória sem medidas, né, sobre a igreja, sobre os cristãos e a sociedade, o Espírito sempre vai inspirar novas canções. Ele sempre vai inspirar novos cânticos. Um cântico novo, né? Então a prova de que não é que para a gente extinguir todas as versões, mas o fato do nosso repertório estar repleto de versões é porque ou o Espírito não está falando, o que eu duvido. Duvido também. Ou que nós não temos dado voz, nós não temos ouvidos ao Espírito, e isso é a prova de que nós precisamos de um avivamento. Amém. Né? Porque o avivamento, ele, com toda certeza, as pessoas vão se quebrantar de tal forma que elas vão cantar novos cânticos. O salmista pede para Deus, né? Cantarei Ele fala, um cântico novo ao Senhor. Põe um cântico novo em meus Cantai lábios. um cântico novo ao Senhor. E um cântico novo que fala de algo novo. Porque se a adoração através da música é uma resposta ao que Deus faz, e nós não cantamos nada novo, principalmente aqui no Brasil, existe um problema. Fica esse problema aí. Eu tenho certeza que esse problema não está na conta de Deus. Não, com certeza não é ele que está falando. dele. Não é Deus que está falando pouco. Não é Deus que não está se revelando. Não é Deus que não está manifestando a glória dele. Mas nós que estamos orando pouco, lendo pouco a Bíblia. E, gente, eu vou contar um segredo para vocês. pouco. Eu vou olhar nessa câmera aqui para contar um segredo para vocês. Como ministro de louvor, a gente sente a igreja, cara. A gente sente a vida espiritual da igreja nas canções. A gente tá ministrando, não é que a gente é perfeito nisso. A gente vai conseguir ali ter um raio-x da igreja e saber como tá a vida de todo mundo. Não é isso que eu tô falando. Mas a gente sabe, a gente consegue ver quando a igreja tá feliz, quando ela tá triste. A gente consegue ver quando ela tá quebrantada, quando ela tá morna, tá fria. Não desrespeita o seu momento de devocional com Deus. Eu falo no momento do culto, a gente sente isso. E a gente luta lá em cima pra dizer, Deus, por favor, me dá uma direção. Sabe, a gente sente quando uma igreja está triste, fala, por que aconteceu? Será que alguém morreu semana passada, né? Quando estava visitando numa igreja? Será que passou por um velório? Será que passou por uma situação difícil? Ou a igreja está feliz, está animada, a gente começa a se animar e cantar também. Quando vem uma música de adoração, alguns ficam emburrados, ficam tristes. Será que o pessoal está lá só para pular, só para fazer festa? Ou eles entendem que também durante uma adoração mais contrita, as pessoas entendem a importância disso também, né? A gente sente isso, né? Então, dá para dizer sim que os louvores de uma igreja, a adoração de uma igreja ao Senhor, acaba revelando um pouco o quadro dessa igreja, né? Aproveita, dá o like aí. Por favor. Dá o like, comenta. E comenta bastante mesmo, inclusive. Não concordei, eu acho que ele falou um monte de bobeira. Comenta aí, falo que dê a sua opinião, comenta. Só não faz, não vira um fórum político, né? Mas os comenta, defensores do worship, os defensores do metal. Isso, compartilha com o pessoal da sua igreja. Tenho certeza que mais pessoas podem ser edificadas por essa conversa, eu tenho certeza. Né? Eu estava conversando com o Marcos quando ele me convidou. Eu não acredito que eu tenha muito a oferecer, porque não é uma área que eu estudei bastante.
apesar de ser um ministro de música e tal, mas ainda falta estudar bastante, ler outros livros e tal. Mas dentro das minhas limitações, eu acho que a gente pode trazer algumas coisas. Eu tenho certeza que cada um de vocês que estão assistindo serão abençoados, com toda certeza. Com certeza, até porque a nossa vivência hoje tem sido mais pastoral, né? Eu acho que se não fosse o chamado pastoral, a gente iria ir pelo mundo da música. Ia pro mundo da música. Ia, né? É nosso gosto. Algumas pessoas acham que o pastor faz teologia e vira pastor porque ele gosta, ele se dá bem com isso. Se eu fizesse que eu gosto mesmo, eu seria ministro de louvor, porque eu sempre gostei. Deus me chamou e aí eu passei a amar o chamado de Deus e hoje eu amo ser pastor, eu amo isso mais do que qualquer coisa. Amo o Senhor, né? Mas na hora de servir, eu amo servir como um pastor, né? E eu fico feliz que eu posso também, durante o meu ministério pastoral, também cantar uma canção ou outra, né? Para evangelizar, para fazer um momento de louvor na casa de alguém que eu tô visitando, etc, né? Mas o legal das perspectivas, que nem você falou, a gente não é estudado em música aqui para falar, né? Eu vou pegar uns livros aqui daqui a pouquinho. Mas nossas perspectivas pastorais ajudam um pouco. Que vão ser os caras, aí eu mostro depois, que são bons referenciais para você estar comprando, adquirindo depois. Eu tenho certeza que não precisa ser o cara, você tem que ler os caras. Pelo menos ler os caras. Ler os caras. É uma questão interessante, Marcos, que a gente estava falando sobre essa questão de diversidade, né? Falando sobre a questão do culto e tal. A questão do ambiente. O que eu quero dizer? Nós temos dois ambientes principais onde nós temos uma devoção, manifestamos uma devoção, uma adoração mais intensa e específica, que é o templo, a igreja, e o nosso quarto, o nosso secreto, o tempo que nós temos com Deus. Não que se limitem a esses dois ambientes, claro, como eu já mencionei, é um estilo de adoração, é um estilo de vida, né? Mas que quando nós temos o nosso tempo com Deus, que nós, como Mateus 6 diz, quando fores orar, né, quando vocês forem orar, entre no seu quarto, fecha a tua porta e fala com teu Deus no secreto e tal. E quando nós estivermos congregando. Uma das coisas que eu tenho percebido, Marcos, é que no quarto nós temos um tipo de intimidade com Deus. E é algo que é nosso. Uhum. É algo que é nosso, é a forma como nós nos relacionamos com Deus. No culto é um ambiente diferente, e um ambiente diferente exige uma postura diferente. O que eu digo é que muitas vezes nós cantamos na igreja louvores ou músicas que não são congregacionais. Não são músicas onde a congregação poderá cantar junta. E isso fala desde músicas que enfatizam muito a linguagem no singular, o eu, o me enche, o eu faço e não o nós fazemos. Eu acho que existe uma necessidade de nós cantarmos mais sobre o nós na congregação, no culto, no templo, e o eu me dirijo a Deus no meu secreto. Então, eu ia dar um exemplo disso, cara. Eu concordo com isso. Porque quando a gente está, por exemplo, fazendo uma oração para confessar os nossos pecados ao Senhor, e a gente está no nosso quarto, né? Cara, a gente pede perdão por um monte de coisas, por pecados que às vezes só a gente conhece, por coisas que a gente só revelaria talvez para um discipulador ou para um pastor. Quando a gente vai fazer uma oração de confissão na igreja, a gente não fala esses pecados que a gente está confessando diante de Deus. Até porque alguns ali, de repente, poderiam soar muito mal para a igreja, né? Uhum. São coisas entre você e Deus, né? Ou entre você e um determinado irmão, que você pede perdão a Deus e aquele determinado irmão. Não faz sentido você abrir isso para a igreja, porque é um momento seu ali de confissão. Agora, se isso vale para um momento de confissão, de pedir perdão, de adoração no quarto, por que esse tipo de coisa também não vale no louvor, né? Então tem músicas, tem louvores, tem músicas que foram construídas, edificadas, foram compostas, né? Com esse tipo de confissão, a confissão pessoal, um estilo mais pessoal, que fala uma adoração íntima sua com Deus, que no todo não faz muito sentido. Né? Sim, e elas, eu chamo até música de quarto, né? Música de quarto e música congregacional. Muitas vezes Deus fala algo comigo, tá trabalhando algo na minha vida, e que Ele tá trabalhando comigo. E é um erro eu tentar... vamos supor, eu estou precisando de paciência. E Deus tem trabalhado paciência na minha vida. E aí eu chego na igreja e eu começo a ministrar paciência como se fosse a mesma coisa que Deus estivesse trabalhando com todo mundo na igreja. Entendi. E isso é meio complicado. É claro que nós precisamos, como ministros, e não só ministros, mas ministros, pastores, de
saber o que Deus deseja falar com a congregação. Sempre que eu vou preparar um sermão, Marcos, eu pergunto para Deus o que Ele quer falar com a congregação, né? Porque às vezes o que Ele está falando comigo não é necessariamente o que Ele quer falar com o povo. Eu costumo dizer que a diferença do pregador para o pastor é que o pregador ele prega uma mensagem que Deus coloca no coração dele, que Deus trabalha na vida dele, ou que muitas vezes um pregador, por estudar a palavra de Deus, por ser um pregador do evangelho, ele prega evangelisticamente. Enquanto que um pastor, ele, embora possa fazer uma pregação como um pregador, ele está mais preocupado em trazer uma mensagem de Deus para a igreja naquele momento do que necessariamente em pregar como o pregador que às vezes viaja o mundo pregando, né? Sim. Então o pastor ele se preocupa com isso. Agora, o ministro de louvor, mesma coisa. Se você faz, tem shows, pega o Brunão do Morada que a gente falou antes. Eles já têm um repertório de música deles, né? Então quando eles vão cantar, é difícil eles trazerem a música nova em todo lugar que eles vão. Não, as coisas não funcionam assim. Agora, se eles forem ministrar louvor na igreja deles, eu tenho certeza que na igreja do Brunão não se toca só Morada, né? Sim. E eu tenho certeza que ele não ministra sempre do mesmo jeito, né? Então concordo com você. O ministro ele precisa entender ali o que Deus quer trabalhar na igreja, no coletivo, né? Com toda certeza. Essa consciência do coletivo é algo que é um trabalho. É difícil, né? Não é fácil nós pensarmos. E isso não é fácil porque, primeiro, é um passo de fé. E segundo, porque isso trata com a nossa alma. Trata com a nossa alma nós não pensarmos mais no singular. O ministro de louvor, quando ele vai pensar na coletânea, né, na lista de músicas, ele não deve pensar assim, eu ouvi uma música no Spotify, no YouTube esses dias e falou comigo. Gostei muito. Gostei. E eu gostei, agora eu quero chuchar na igreja. Entendeu? Descer goela abaixo, com todo o respeito da expressão, na igreja, porque falou comigo e vai ter a mesma reação que comigo vai ter na igreja. É verdade, cara. E isso não é pensar no corpo. Isso não é discernir o corpo. E aí eu vou entrar até num parênteses que a Bíblia diz que se eu tomo do pão e do cálice na Santa Ceia sem discernir o corpo, eu estou atraindo juízo para mim. De fato. Fechei o parênteses. Mas é uma questão que nós precisamos, como ministros, pensar. Não é porque a música falou comigo que ela precisa necessariamente falar com a igreja. E também entender que nós saímos da nossa casa para ir ao culto, para nós edificarmos uns aos outros. Erra quem acredita que sai de casa e vai para a igreja para ser edificado por Deus. Para ter um culto pessoal. E ir embora. O culto pessoal você dá no seu quarto. Não precisaria ir na igreja. O culto individual você dá no secreto com Deus. Na igreja, você tem que pensar no seu irmão. Ih, pegou. Você tem que pensar... Pega essa cajadada. Você tem que pensar no seu irmão, você tem que pensar no corpo, tem que pensar no coletivo. E aí, não é só, porque tá sucesso. Não é porque é fácil de tocar. Não, porque são todas questões. É o motivo pelo qual é difícil tocar metal na igreja. Porque lá tem senhoras de idade, né? O meu pai, por exemplo. Meu pai, ele gosta de rock. Só que meu rock que meu pai gosta... É o Led Zeppelin. É o rock. É o Beatles. É o rock que é distorção e você basicamente deitar o cubo. Você deitou o cubo da guitarra, vai dar um som diferente, aquilo é distorção pra ele, né? Quando você vai botar o metal, velho, vai ser um pouco difícil. Não é muito o estilo do meu pai, né? Mas aí, por exemplo, tem uma igreja aqui em São Paulo que é a Crash, que é uma igreja de metaleiros. Só é o pastor Batista, que eles têm uma banda de black metal, que é a Antidemon. É o nome da banda, Antidemon. Mas não é aquelas bandas de rock, é os caras que canta com gutural. Ele é Demon Hunter também. Isso, não, mas é bem pior que Demon Hunter. Não, pior assim. Não é pior, é mais pesado. Sim, sim. É o black metal mas acho que mesmo. Ele não fica magoado de falar que é pior que Demon Hunter. Mas o pastor Batista, inclusive, ele é o baixista e é o que canta, ele é o pastor da igreja e só vai metaleiro naquela igreja. E aí o louvor daquela igreja é só metal, eles fazem apelo, tudo. É uma igreja... Esse pastor, ele é pastor e ele é baixista. É o baixista da banda Antidemon. E ele é gordinho também? Não, nunca vi, mas ele é cabeludo, tem uma barba imensa. Se o baixista for gordinho, né, cara, tiver tiver uma massa considerável, ele já é gente boa, né? E for o pastor da igreja ainda, o cara tem respeito. Mas o Batista, ele é gente boa demais, eu não lembro em qual... Ele já foi no Jô, cara. Olha, ele já foi no Jô, deu um CD pro Jô, porque já faz um tempo, mas é uma banda aqui, é uma igreja específica, que é quando a gente fala de igrejas de tribos urbanas, né? E ele
Deus deu um chamado para ele, porque ele não era metalheiro, é importante frisar, ele não era metalheiro, ele não tocava rock, essas coisas, mas Deus o chamou para isso e ele tem desenvolvido um ministério com essa tribo, né? Mas voltando a essa questão do corpo, da igreja, do sozinho e tal, que aí entra a polêmica de cantarmos músicas no singular ou músicas no plural. Não é que é proibido cantar músicas no singular na igreja, não, vamos extinguir todas as músicas no singular. Não. Mas, se eu realmente estou pensando no próximo, se eu vou à igreja para ter comunhão com o próximo, e nós dois, em louvor ao Senhor, sermos uns aos outros edificados, compartilharmos os nossos dons uns com os outros, é mais louvável que nós cantemos músicas no plural. Se eu não me engano, no próprio texto de Efésios, quando ele fala pra gente cantar cânticos espirituais, ele tá também suscitando comunhão antes, edificando uns né? aos outros. Deixa eu pegar esse texto, vamos ler esse texto? Vamos. Eu vou ler na NVT de novo, porque Efésios é 5, moderninha. a partir do 18. Efésios 5. Não se embriaguem com vinho, pois ele os levará ao descontrole. Em vez disso, sejam cheios do Espírito, cantando salmos, hinos e cânticos espirituais entre si, e louvando o Senhor de coração com música. Entre si. Vê lá o Colossenses 3,16 para frente. Aqui, Colossenses 3,16. Que a mensagem a respeito de Cristo, em toda a sua riqueza, preencha a vida de vocês. Ensinem e aconselhem uns aos outros com toda a sabedoria. Cantem a Deus salmos, hinos e cânticos espirituais com coração agradecido. Nos dois contextos, as duas cartas são de Paulo, né? Colossenses. Sim. E a outra que a gente leu, Efésios. Nos dois contextos que Paulo trabalha cânticos espirituais, nesses dois contextos nós temos a comunhão entre si, ensinando uns aos outros, edificando uns aos outros, né? Então, se ele está tão preocupado no contexto em falar de comunhão, porque a música seria intimista, né? Sim, e é aquela coisa, Deus pode te encher do Espírito Santo no seu quarto, ou em qualquer lugar. Deus pode tratar das suas mazelas, pode curar você de traumas, de mágoas, de problemas, em qualquer lugar. Problemas que são seus. Agora, quando nós estamos no corpo, nós precisamos que o corpo seja curado ou que uns aos outros sejam curados. Então, essa questão da música intimista, ela é bem complicada. É porque como a gente está nessa vibe de Spotify, daquilo que é comercial, então as pessoas, elas sentem essa necessidade de terem uma voz, de sentirem alguma coisa. E aí essa questão comercial provoca esse moldar, né? Molda esse comportamento, né, nos cristãos. O que faz muitas vezes as músicas serem mais experienciais, né? São músicas de letras mais experienciais do que necessariamente teológicas, né? Enquanto temos músicas que falam quase explicitamente, alguns chegam a fazer música do texto do João Ferreira de Almeida, eles nem mexem, né? Sim. Enquanto alguns dão uma mexidinha, mas eles fazem. Eu compus uma canção há um tempo, inspirado em João capítulo 1, fala que ele é o verbo, né? Ele é a palavra, ele veio, se fez carne, habitou entre nós, a luz dos homens. Eu usei esse texto para fazer uma canção. É claro que eu só adaptei ali uma letra ou outra para fechar na rima, mas usando sinônimos, né? Mas eu cantei praticamente o texto, eu quase nem mexi, é o texto bíblico, né? Enquanto tem músicas que são assim, já temos músicas daí que são o oposto, você não tem nenhum conceito teológico, você não tem nada bíblico ali, você tem só experiência. Sim. E lembrar também que nós estamos juntos para prestar um culto ao Senhor. Uma das coisas que Deus falou muito comigo um tempo atrás, eu estava fazendo um devocional, e eu conto essa experiência nas igrejas que eu vou, não que são muitas, né? Mas eu conto essa experiência que eu estava fazendo um devocional, estava lendo um livro e tendo meu tempo com Deus, e aí o devocional fazia menção ao texto de Isaías 43, 6 e 7, que diz que chamarei do norte, do sul, meus filhos, minhas filhas, a quem os criei para a minha glória. E aí Deus começou a trabalhar no meu coração isso. Ele dizia, olha, Benaia, você foi criado para a minha glória. E repetia esse entendimento, repetia na minha cabeça, eu fui criado para a glória de Deus, eu fui criado para a glória de Deus. E aí eu falei assim, não, mas eu entendi, eu sei que eu fui criado para a glória de Deus, tal. E aí o Espírito Santo, ele de uma maneira muito constrangedora,
e ele me trouxe um princípio. Ele disse: olha, quando você estiver no culto, você não precisa se preocupar se você vai receber alguma coisa ou não. Porque quem tem que receber sou eu. Você não tem que se preocupar se você vai ouvir alguma coisa ou não. Quem tem que ouvir sou eu. Você não tem que ficar preocupado se você vai experimentar alguma coisa, se você vai ter o prazer de sentir alguma coisa ou não, porque quem tem que sentir sou eu, porque você foi criado para mim a glória. Esse é meu filho em quem tem alegria, né? Diz o texto. Isso. Então, quando nós estamos no culto, nós estamos para servir. Culto é serviço. E eu acredito que é aí que vem a bênção de Deus, né? Sim, as pessoas elas estão muito preocupadas em receberem, as pessoas estão muito preocupadas em serem entendidas, em serem ouvidas, mas você vai à igreja para servir, você vai prestar um culto ao Senhor. Nós vamos ao culto que nós prestaremos ao Senhor e não o culto que nós receberemos. O ministro de louvor, ele está guiando a congregação para liberar ao Senhor, dizer ao Senhor, ministrar, servir ao Senhor. Agora, e servir uns aos outros. se é para cantar experiência, eu acho bem mais válido, não que a experiência não é válida, nós somos wesleyanos, né? E o Wesley, Sim. no quadrilátero wesleyano, você vai ter experiência. Eu acredito que se é para cantar experiência, que seja a experiência da igreja, né, cara? Por exemplo, vou pegar aqui o Salmo 126. O Salmo 126 diz assim, que é uma canção, né? É um salmo, é uma canção. O Senhor restaurou a sorte de Sião. Isso, quando o Senhor trouxe os exilados de volta de Sião, de volta a Sião, foi como um sonho, né? Nossa boca se encheu de riso e cantamos de alegria. As outras nações disseram, o Senhor fez grandes coisas por eles. Sim, o Senhor fez coisas grandiosas por nós. Que alegria. Olha que experiência interessante, cara. Então, se é para cantar experiência, que seja a experiência da igreja, principalmente, Sim. né? A experiência pessoal, ela fala com a igreja? Fala. A experiência pessoal que você tem com Deus, você pode ministrar a igreja a partir de uma experiência que você teve? Pode. O Benai acabou de fazer isso, falando sobre como Deus falou que ele foi criado para a glória de Deus. Agora, não é só disso que vive o louvor, né? Não é só disso que vive o ministério do louvor. Ou que e aqui a tem gente uma experiência possa... maravilhosa de um povo que voltou exilado de escravo para a liberdade em Sião, né? Sim. E lembrando que para o povo judeu, e voltar para Sião é voltar para o lugar onde eles podem ter liberdade e adoração a Deus. É algo assim, o sobrenatural. Surreal. Para eles, o centro do mundo é Israel, o centro de Israel é Jerusalém, o centro de Jerusalém é o templo, o centro do templo é o santo do santo. Então eles têm ali a possibilidade de poder exaltar a Deus na sua intimidade de novo, né? Ter a identidade deles de volta. Sim. E eles falaram, poxa, quando nós voltamos de Sião, a gente ficou como quem sonha, né? Essa versão diz, nós ficamos como quem um sonho. E nossa boca se encheu de alegria. E eles cantar isso, poxa, cara, que experiência maravilhosa ver o povo todo cantando isso, né? E isso, inclusive, é didático. Isso ensina as gerações futuras, Sim, né? contar... Eu sinto falta, e aí é um desafio, né? Músicas que falam sobre a história da igreja. Que falam sobre como Deus foi misericordioso e manifestou a glória dele ao longo da história da igreja. Aquela canção In Memoriam, né? In Memoriam, Canção dos Mártires... São algumas canções que são exemplos que existem e que nós podemos fazer mais, né? Se não quer dizer que você não precise compor uma música de experiência sua ou parar de ouvir experiências pessoais ou coisas Não, com certeza. Né, individuais, singulares, né? Mas que a gente possa fazer o exercício de restringi-las mais ao culto pessoal, onde nós estamos no quarto, nós estamos no nosso secreto com Deus, no nosso tempo com Deus. Aí lá é você e Deus. Você fala com Deus, você conversa com Deus, você é moldado por Deus, você canta essas músicas, você tem essa liberdade de falar lá no seu tempo com Deus. Agora no culto que a gente possa fazer um culto mais inteligente, um culto racional, como o apóstolo Romanos, Paulo diz, né? 12. E aí a gente entra numa polêmica. Vai. Vamos soltar a polêmica, Vai. que é a polêmica do você, chamar Deus de você. Podemos chamar Deus de você? Eu acredito que você é um pronome de tratamento. Se você fala com Deus que é você, tendo toda essa questão chique, né, de vossa mercê, é uma coisa. Mas agora, quando nós cantamos no culto público, e um nome que infelizmente é um pronome infelizmente banalizado, eu acho que existe um problema. Não que nós precisamos extinguir todas as músicas que tenham você. Eu já fiz uma oração uma vez que eu falei assim, eu tava confuso, eu disse, Deus, você me trouxe aqui, aconteceu essas coisas, foram esses acontecimentos, o que tu quer? O que tu quer de mim? Tipo,
conversando com Deus sem ser grosseiro com Deus, mas sendo sincero. Pô, Deus, o que tu quer de mim? Tu quer que eu faça o quê? Porque eu tô aqui fazendo tal coisa e não tá dando certo? Será que eu tô errado? E o que eu tô fazendo de errado? E eu tava tendo uma conversa sincera. Você acha que eu teria a coragem de fazer uma oração dessa no coletivo? Ah, nunca. Nunca? Mas eu vou além. Nós dois somos casados. Possivelmente, tanto eu quanto você, nós temos uma forma de nós lidarmos com a nossa esposa que a gente vai chamá-la um apelido carinhoso ou uma forma de nós lidarmos com elas mesmo, que a gente lida com elas em casa, que eu nunca vou tratar a Letícia fora de casa. Eu não vou ter certos tipos de carícias que eu tenho com a minha esposa dentro da minha casa quando eu estiver num outro lugar com todo mundo. Isso me lembra sobre os papéis sociais, né? É a mesma coisa que um grande tenente, eu tenho um amigo meu que ele é coronel, e cara, no exército simplesmente ele ordena, ele ordenou. Sim. Não tem, faça agora. Sim, senhor, não, senhor. E ele também tem pessoas que ele responde. Então, sim, senhor, não, senhor. Quando ele chega em casa, ele não pode chegar. Ele não vai falar isso com a esposa dele. Os filhos, pra mesa agora, jantar agora em 15 minutos. Não, até pode, mas não seria legal. Não é legal, né? Da mesma tem que forma, discernir o papel social dele, onde ele tá, discernir o ambiente, como você falou. Sim. Disse antes muito bem, discernir o corpo de Cristo, né? E da mesma forma, nós temos e nós podemos desenvolver uma certa intimidade com Deus, uma certa intimidade com o Espírito Santo, que seja algo nosso, no nosso quarto. Personalizado. Agora, levar isso para o culto público, isso é problemático. Então, não estou dizendo que a partir de hoje a gente tem que extinguir todas as músicas que tratam Deus como você na igreja. Mas, a partir do momento que nós entendemos que na igreja nós estamos juntos com os outros e entender uma palavrinha mágica chamada temor ao Senhor, a gente vai pensar duas vezes ao tratar Deus com nomes banais quando nós estivermos em público. Se eu encontrar, por exemplo, um deputado aqui no meu quarto, num escritório, eu vou chamar ele de deputado pelo nome dele, né? Agora, lá na tribuna, né? Vossa Excelência, eu preciso saber me colocar nos lugares certos. Como no culto público, eu considero assim, Benaia, eu vejo, cara, que o culto público nada mais é do que um momento de solene, né? Um momento de celebração solene. E eu tenho um sonho, cara, eu imagino isso, eu vislumbro isso, de a gente estar no céu reunido, todo mundo, cara, e começarem os tambores, cara, e começarem as músicas, e começar uma movimentação diferente dos anjos, e as pessoas se colocam em pé, porque vai entrar o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, o Rei dos Reis. O Rei da Glória. Quem é o Rei da Glória? É o Rei da Glória, Senhor forte, poderoso. Levantai vossas cabeças, ele vai entrar, mano. Levantai as vossas cabeças. Poxa, já chega a me arrepiar, mano. É uma coisa surreal. Muito assim, é um temor. Não, você tá falando do Senhor do universo ali, né? Sim. Daquele que é e sempre será. Tem uma ilustração que o Nelson usa, o Nelson Juncker, que é uma referência para mim, que ele fala, imagina você tá na igreja, imagina o templo onde você congrega, né? Agora imagina você arranca o teto e aparece um rosto assim, ó. Bem no quadrado ou no espaço que é o teto, aparece um rosto. Você não vai chamar essa pessoa de você, cara. Não. A gente não chama um juiz de você. Aí é complicado, por quê? Alguns não chamam nem os pais. Eu não chamo meu pai de você, eu chamo de senhor. Não, eu também não chamo meu pai de você. Vai que a gente é de uma geração mais, né? A galera criaram a moda antiga. A galerinha TikTok hoje é meio diferente. Mas, por exemplo... O que é que tu quer? Você não chama um policial de você. Você não chama um juiz de você. Você não chama o seu chefe no emprego de você. A não ser que você tenha muita intimidade, mas no trabalho eu duvido que você chame de você. É difícil fazer algumas brincadeiras no trabalho. A gente não chama professor de você. Mas aí as pessoas, elas usam do termo. Eu já ouvi muitas pessoas dando essa explicação. Porque lá em João, capítulo 15, Jesus fala assim, eu não vos chamo servos, de amigos, né? Mas eu vos chamo amigos, porque o servo nada sabe do seu Senhor. Mas agora, como se Jesus tivesse, olha, eu estou chamando vocês de amigos porque eu estou compartilhando com vocês a gente é a minha vontade, os meus propósitos e tal. E muitas pessoas usam esse texto para justificar, chamar Deus de você, um comportamento falar mais... que e outra coisa também que eu acho horrível também é erotizar o relacionamento com Jesus. Sim. Jesus, eu quero te beijar. Jesus, eu quero deitar na cama com você. Eu quero vestir tua camisa, eu quero vestir teu sapato. Eu quero dançar com você. Eu sei que há pessoas que interpretam dessa forma como mas
Cantares fala de Jesus e a noiva, mas isso é uma leitura alegórica da Bíblia. E isso é falta de teologia, isso é falta de estudo bíblico. Porque Cantares, apesar de ser um livro poético, não necessariamente exige uma leitura alegórica. Pronto, perfeito. Né? E se a gente fosse realmente levar o livro todo como alegoria, há certos trechos lá que mesmo de forma alegórica atribuir a Jesus e à igreja são muito comprometedores. São muito problemáticos. É melhor nós usarmos uma interpretação mais não alegórica, né? E entendermos que é um livro bíblico que fala de um casal apaixonado, um casal que tem crises, mas um casal que é um modelo, que não é um casal normativo, mas um casal modelo para que nós possamos, nós como casados, vivermos a nossa vida conjugal com saúde, com a bênção de Deus. Mas aí as pessoas fazem uma leitura alegórica do livro de Cantares e usam de expressões eróticas, romantizadas com relação ao nosso relacionamento com Jesus. E esquecem de vários atributos de Deus. Cara, eu vi uma vez um cara na igreja cantando, eu era criança, eu não entendi nada, mano. Ele tava cantando uma música e o refrão da música, se eu não me engano, dizia: como o noivo e a noiva se beijam, eu quero te beijar. Ah, e eu olhei aquilo e pensei assim, cara, eu quero não, mano. Tô legal. Não, eu acho isso infantil. Eu acho que erotizar ou deixar de maneira amorosa demais, melosa, é coisa de adolescente. É verdade. É coisa de adolescente que lê livro do Nicholas Sparks e que acha que a vida é um dorama. Entendeu? Eu acho isso muito infantil. E eu acho que quando a gente cresce, você ter isso no início da sua conversão, que você está queimando por Jesus, que você está com aquele primeiro amor e que você quer... Explica. Explica, né? Não é o ideal, mas tá tudo bem, a gente entende. Agora, depois que a gente começa a ler a Bíblia, quando a gente começa a crescer, não é que a gente vai perder o nosso primeiro amor, não é que a gente vai amar Jesus menos, não é que você não vai amar menos Jesus se você não beijá-lo, viu? Que fica claro isso. Às vezes a gente vai amar muito mais a Jesus nos quebrantando diante dele, falando para ele assim: Deus, que se faça a tua vontade, não a minha, e nos submetemos e obedecermos a Jesus, do que dizermos que a gente quer beijar, abraçar, dançar e fazer N coisas com Jesus. Isso até foge do que é o conceito que a gente trabalhou no começo de louvor e adoração, né? Sim, e é um culto intimista, é uma coisa que talvez caiba no secreto. Na congregação dos justos, não. Isso precisa ter sabedoria nessa questão. E até mesmo quando Jesus fala: vocês vão provar que me amam se obedecer os meus mandamentos. Então, obediência é um dos níveis mais altos de amor. Então, não adianta nada dizer: eu quero queimar por Jesus, mas na primeira oportunidade que nós temos de obedecê-lo, nós fazemos as nossas vontades. E aí eu consigo fazer o seguinte, fazer um link com o texto que diz assim: vocês me louvam, né? Me adoram, me louvam com os lábios, mas o coração está longe de mim, né? E o que o coração está longe? Uma pessoa que está longe de Deus é uma pessoa que não anda nos caminhos do Senhor. Uma pessoa que não busca ter intimidade com Deus pelo nível mais elementar, nível mais básico. Para eu andar com Cristo, eu tenho que andar como Cristo andou. Sim. Eu tenho que ser como Cristo, senão eu não consigo andar com ele. E isso é o quê? Obediência, esse nível mais elementar, né? Obediência, nível mais elementar. É a leitura inspecional. É para quem viu o primeiro episódio aí. Para quem viu o primeiro episódio, sabe? É a leitura inspecional. Eu lembro de um pastor vou até falar o nome dele para dar o crédito, né? Telmo Martinelli, pastor da Abba Church lá em Criciúma. Ele falou uma vez uma frase que me quebrou tanto. Porque eu tava nessa vibe de querer beijar Jesus, de querer, né? Eu tinha uns 16, 17 anos. E a igreja onde eu congregava tava nesse movimento de adoração extravagante e tal. E aí uma vez ele lançou uma brava, falou assim: gente, intimidade que é exposta à pornografia. Nossa, caraca. A intimidade você tem que viver no seu quarto. Ponto. É verdade, cara. Agora, a intimidade que é exposta aos outros é pornografia. Até porque se Deus se revela contigo no íntimo, ele tá se revelando a ti, trabalhando contigo uma coisa no íntimo, e ele não faz isso no coletivo, tem um motivo, né? Tem um motivo. Então, nós precisamos ter o equilíbrio. Eu lembro daquele texto que Jesus sobe com 3, né? Sim. Pedro, Tiago e João no barquinho.
Eles sobem um monte e eles três veem a transfiguração de Jesus, né? E a gente vê esses três sempre próximos de Jesus, né? Sim. E são os que andam próximo de Jesus que veem isso, E né? são os três que vão pro Getsemane, são os três que entram na casa de Jairo para ver a menina ressuscitar. Bom, então, se Jesus quisesse de fato que todos ali, seus discípulos, ou toda a igreja, né, todos vissem o seu rosto transfigurado, ele não faria essa experiência ser única na vida daqueles três, né? E até tem uma ressalva, porque assim que Jesus volta, né, que ele volta ao normal, entre aspas, né, porque o normal dele é ele transfigurado, né, mas quando ele volta para a humanidade humilhada dele, os discípulos ficam atônitos, e aí Jesus fala, olha, vocês não vão contar para ninguém o que aconteceu, até que o Filho do Homem ressuscite. Olha que interessante. Então, eu não lembrava dessa parte. essa experiência só está registrada nos evangelhos porque os discípulos, os três, eles guardaram consigo até Jesus ressuscitar. E aí sim eles puderam contar para todo mundo. Então, talvez Deus nos dê palavras, Deus revele algo a nós. Até mesmo essa expressão de revelação é meio questionável, mas Deus nos traga algumas iluminações que para você guardar. Às vezes Deus vai falar para você contar, mas o que nós queremos dizer é mais esse conceito de culto particular, culto público, culto individual, culto coletivo. São ambientes diferentes que exigem posturas e comportamentos diferentes. Show de bola. Eu acho que aqui a gente já conseguiu trazer bastante definição do que é louvor e adoração, na prática do dia a dia, na prática do coletivo. Volto àquele primeiro questionamento, a primeira implicação de a importância de a gente saber essas coisas, levar a sério, porque isso toma grande parte do nosso culto público, né? Isso toma talvez 50%, tem algumas igrejas que toma 70% do tempo de louvor, de música e de momento de adoração, né? Eu diria que é um momento crucial, importantíssimo. Deus, ele fala através do pastor quando uma igreja se quebranta no louvor. Né? Quando a igreja se quebranta, uma igreja se entrega, Deus ele fala com prazer, gente. Ele fala com prazer. E eu queria que você desse para nós aí, cara, algumas palavras finais sobre louvor, sobre a igreja, tua experiência de louvor. Sim, falando de um pouquinho da pergunta que você levantou no início e trouxe de volta agora, quanto do tempo do culto deve ser para o louvor, para a música, né? Eu acredito que isso vai de igreja para igreja, mas que todo ministro de música ele precisa entender que a música, ela também fala. Eu não sou de uma linha teológica que fala que só a pregação fala, que a mensagem do evangelho ela só é proclamada na mensagem. Não. Ela é desde do irmãozinho, diácono que fica na porta da igreja cumprimentando as pessoas com a paz do Senhor, até a arquitetura da igreja, a limpeza da igreja, tudo no culto fala. E o louvor fala, e às vezes fala mais do que uma pregação. Quantas pessoas eu já ouvi falar, nossa, Sim. aquele louvor falou tanto comigo naquele dia. Vai ser pergunta, o que o pastor falou? Eu não lembro, mas a canção exatamente por um princípio didático. A música, ela tem muito mais eficácia no nosso intelecto, né, na nossa memória, do que só um discurso. Ela é uma arte que mexe com as nossas reações e você vai... É uma coisa simples, passa um carro perto da sua casa com aquele som alto, tocando aquela música maravilhosa. Você fica com o refrão daquela música na cabeça uma semana. Pra sempre, Você lê um versículo na Bíblia e custa pra gente conseguir memorizar, decorar aquele versículo. E eu até lembro que um dos motivos pelo grande êxito do avivamento metodista nos Estados Unidos, né, na Inglaterra, é porque tinha o John pregando, John Wesley pregava, verdade. E o Charles Wesley, irmão dele, musicalizava os sermões do John. Maravilhoso. E era uma coisa que gerava um processo extremamente eficiente de pregação do evangelho, porque as pessoas elas ouviam o sermão e ouviam uma música do mesmo sermão. Maravilhoso. E isso era maravilhoso. E isso gerava muitos frutos. Então, o ministro a gente tá falando do cara que converteu a Inglaterra, né? Ministro de música, você precisa entender que o que você canta tem muito fruto.
Muito Aquilo que resultado. você tem muito resultado, tem muito êxito, aquilo que você canta, e as pessoas vão lembrar muito mais do que você cantou, do que o pastor falou. Então, em primeiro lugar, você precisa estar muito sincronizado com o seu pastor. Se submeta ao seu pastor. Se o seu pastor for um cara responsável, ele não vai pregar o que o Espírito Santo falar na hora, porque isso é palhaçada. Ele vai se preparar, ele vai ter um esboço do sermão, e aí a coisa mais simples que você precisa ter é você perguntar. É uma atitude muito simples. Pergunta para o pastor. E humilde. Qual que é o tema do sermão de hoje? Hoje eu vou falar sobre nós amarmos uns aos outros. E aí você já consegue desenvolver uma liturgia onde o culto fale uma única mensagem. Porque é muito difícil nós irmos para um culto onde há muitas informações, as pessoas não vão conseguir se concentrar. O ideal seria, na verdade, esse é o mundo ideal, né? Que o pastor conseguisse passar para o ministério de louvor antes do ensaio, antes de selecionar as músicas, o tema da sua pregação, né? Sim. Isso exige um pouco mais do pastor, porque a agenda de pastor é difícil. Quando eu tenho que passar uma semana antes do que eu vou pregar, eu já tenho que ter passado uma semana buscando direção de Deus para saber o que eu ia falar. Para que então, na segunda semana, que é a que antecede, eu possa passar para o Ministério de Louvor. Quando isso não acontece, eu tento passar pelo menos antes para o Ministério de Louvor, antes do ensaio final, onde eles ajustam as últimas músicas, trocam se for preciso, que geralmente é aquele ensaio que, na maioria das igrejas, aí, 1 ou 2 horas antes de começar o louvor, né? O culto precisa falar uma mensagem só. Então, que desde o início até o final seja uma mensagem. Você já sabe que o pastor vai falar sobre o Espírito Santo, sobre nós sermos cheios do Espírito Santo. Então você já prepara uma liturgia falando sobre nós sermos cheios do Espírito Santo. E ouça o sermão. Quantas igrejas os músicos, quando o pastor prega, vão beber água? E vão ficar lá atrás, no salão social da igreja. Joguinho, celular, conversando. São pessoas que, na minha opinião, elas precisam ser disciplinadas. Mas ouça o sermão, receba o sermão, seja ministrado pelo sermão, porque aí, durante o sermão, você já pensa numa música para depois dele, para a dedicação, para o apelo. Sempre preste atenção na pregação, preste atenção, esse momento vai chegar. O pastor terminou a pregação, você fala, o que o pastor falou é igualzinho essa letra aqui. E é muito complicado. Muitas vezes o pastor falou sobre a volta de Jesus. Jesus vai voltar, prepare-se. O cara canta a crucificação. Canta o ousado amor no final. Então, tenha submissão ao seu pastor, tenha inteligência emocional no tratar uns com os outros. Não seja aquele ministro de música chato, ou que fica exigindo mais do que as pessoas podem. Entenda a cultura da igreja onde você está. Se a igreja onde você congrega, onde você ministra louvor, tem uma porcentagem significativa de idosos, inclua hinos antigos, faça uma mescle, né? Faça uma mesclagem. Mesclagem existe? Existe. Mesclagem entre músicas novas, músicas antigas. Cante uma música do inário, mas no ritmo atual, que é uma coisa inovadora, e você dialoga entre as duas gerações. E eles gostam, cara. Mesmo que tu mexa um pouquinho no ritmo, eles amam. Sim, então, entenda o lugar onde você está, a cultura onde você está. E você está guiando as pessoas para que elas possam prestar um culto a Deus. Você não está ministrando sobre a vida das pessoas para que elas recebam, porque não é para elas receberem. Elas vão receber de qualquer forma porque Deus, na sua graça, nos abençoa no processo de servi-lo, no processo de atribuir glória ao Senhor. Nós recebemos, nós somos curados, nós somos edificados, nós somos consolados, nós somos exortados, nós somos abençoados. Mas o foco não é receber. Quando nós vamos ao culto, pensando em nós adorarmos ao Senhor mais para recebermos, para que nós sejamos curados, para que o nosso ego seja massageado, nós não estamos sendo diferentes das demais religiões. Eu já vi pessoas falando assim, eu não consigo mais ir nessa igreja porque lá eu não me sinto bem. Não consigo mais ir nessa igreja porque lá eu não me sinto tocado mais pelo louvor, enfim, né? Então a pessoa sempre foi à igreja para receber alguma coisa. Né? Sim. É claro que existem motivos e motivos que podem fazer você deixar de caminhar numa determinada família da fé para caminhar numa outra família da fé, entendendo que você ainda continua na Sagrada Igreja de Cristo. Não é isso que eu estou falando. Eu estou falando de pessoas que não se esforçam o mínimo, quando começa a apertar o pé delas, eles já querem trocar esse sapato ao invés de se esforçar
para ser útil na igreja e vencer essa barreira, né, essa maré aí, que às vezes é dificuldade, uma frieza, uma dificuldade, às vezes até de execução. Eu já fiz parte de igreja onde tinha ministros de louvor que, cara, tecnicamente eles eram excelentes, e também já vi pessoas que estavam com 2, 3 notas, desafinavam, estavam aprendendo, eram crianças ou idosos que tinham limitações físicas na fala, na voz, e que musicalmente falando, eu não é o que eu gosto, nem o que eu quero ouvir. Mas quem disse que eu estava lá para ouvir música? Eu não tô no Spotify, né? Eu pouco me lixei para essas coisas. Quando eu vejo alguém que não sabe, que está se esforçando para suprir uma necessidade, isso me dá mais vontade de cantar. Me dá mais vontade de cantar ainda mais alto, de erguer mais minhas mãos, de ajoelhar mais, de expressar ainda mais com o meu corpo, com o meu entendimento, o louvor a Deus. Porque eu tô vendo alguém louvando a Deus de verdade, sabe? Sem estrelismo, etc. E olha, se eu pudesse resumir todas essas informações, eu resumiria com um texto bíblico, que é 1 Coríntios capítulo 10, versículo 31. Quer comais, quer bebais, quer façais qualquer outra coisa, fazei tudo para a glória de Deus. Se você aprende a fazer as coisas para a glória de Deus, você não vai entregar qualquer coisa para Ele. E aí entra a questão de que o importante é o coração. O importante é o coração, uma ova. Você tem que sair da mediocridade de tocar um violãozinho mais ou menos. Se você tem condições de ter uma aula, faça uma aula. Se você não tem condições, é simplesmente entrar na internet. Tem várias aulas de violão na internet de graça. É possível aprimorar. É possível louvar o Senhor com excelência. E excelência não só do nosso coração, mas das nossas mãos, daquilo que Deus nos deu para nós sermos diligentes. Eu diria que um coração excelente tem mãos excelentes. Porque se você, por exemplo, você que é homem aí, né? Você se apaixona por uma menina. Você não vai, quando vai sair com ela no date, né? Você não vai sair com ela no primeiro encontro de qualquer jeito. Se você ama ela, meu... Se você vai levar ela no pior lugar do mundo, e aí se ela reclamar, você fala, não, o importante é o coração. Pô, não se arruma, não arruma o cabelo, não paga a comida dela, que ela vai comer, não leva ela num lugar agradável, e fala que o importante é estar junto. Isso não cola, meu filho. Né? Porque se você se importasse, realmente você olha todos os gostos dessa pessoa. O importante é que eu te amo, e ponto final. Não, faça tudo para a glória de Deus, e isso envolve o nosso coração, sim, porque nós precisamos nos achegarmos ao Senhor de maneira contrita, de maneira quebrantada, porque a Bíblia diz que Deus se inclina aos que são quebrantados de espírito. Mas essa excelência, fazer isso para a glória do Senhor, implica nos talentos, nos dons e talentos que o próprio Senhor nos deu. E aí nós precisamos ter responsabilidade. Quando você pensar no ministério de louvor, ministério de música na igreja e na sua vida de adoração, pense nesse versículo. Quer comais, quer bebais, quer façais qualquer outra coisa, fazei tudo para a glória de Deus. Se preciso for, você decora esse texto, escreve esse texto no guarda-roupa, na porta da sua casa. Todo dia leia. Lembre disso todo dia, antes de sair de casa para ir para a igreja, para ministrar o louvor ou para prestar culto ao Senhor, vá para a glória de Deus. Amém? Amém. Vou mostrar os livros? Deixa o Benaia mostrar os livros, ele vai pegar aqui para você. Então, o primeiro livro que eu gostaria de mostrar é o livro Adoração Bíblica, né, do Russell Shedd. Esse livro é sensacional, é sem dúvida nenhuma um clássico. O segundo que eu gostaria de mostrar é o Adoração, Quando a Fé se Torna Amor, do Asaf Borba. Asaf Borba é um cara, assim, é uma referência em adoração, em louvor e música no Brasil. Eu gostaria de mostrar aqui também uma que é Adoração, a Prioridade Suprema, do John MacArthur. Traz mais os conceitos bíblicos sobre isso, a forma como ele trata, é muito interessante. Sobre música contemporânea, como a gente estava falando sobre o uso da música contemporânea, de diversidade, de ritmos, de letras, essas coisas, esse livro é muito interessante também nesse sentido. Do João de Souza Filho, que é uma coleção da Betânia, Louvor e Edificação da Igreja, Ministério de Louvor, Revolução na Vida da Igreja. Esse aqui é tudo do mesmo autor, né? Uma coleção, Isso. Né? E tem o terceiro aqui, o Ministério de Louvor da Igreja, tá? Um outro que eu acho bacana, que é uma grande referência na adoração também, que é Exaltemos ao Senhor como louvor, como louvar e adorar
sob a direção do espírito do Ron Kenoly e do Dick Bernal, que Gosto muito desse cara. ele dispensa comentários. O livro Adoremos, do Marcus Witt, né? Outra referência grande no louvor a nível internacional. Aí, uma leitura que é uma leitura um pouco mais teológica, um pouco mais, de certa forma, chatinha, que é Louvor, Análise Teológica e Prática, do D.A. Carson, do Tim Keller. Dois monstros. Isso, D.A. Carson é o que fez a organização, D.A. Carson e Tim Keller, e é uma leitura um pouco mais teórica, mais Teológica. Técnica, né? Mas Ele é mais teológico ou técnico? Os Teológico. duas. E aí eu acho que vale a pena aprofundar bastante. Eu vou indicar dois aqui que não necessariamente falam de louvor e adoração, mas eles vão falar de idolatria. Aí é um assunto para um outro podcast, porque a vida de adoração de um cristão está totalmente atrelado à questão da idolatria. E o primeiro é Você se torna aquilo que adora, que é uma série de exegeses, de artigos. É uma linguagem também técnica, mas uma linguagem mais simples é No Alvorecer dos Deuses, do Iago Martins, que é sobre idolatria, um dos melhores livros que eu já vi, assim, fácil de ler, e é muito incrível a forma como ele trata da questão da idolatria em diversas áreas, né? Não só na área espiritual, mas idolatria política, etc. E o último que eu gostaria de indicar, que é, para mim, uma das maiores referências, assim, como teórico, como escritor na área de adoração, que é Os 100 Atalhos, que é um livro do Renato Marinoni, que é um dos caras que tem como referência muito grande, assim. Ele foi professor do CTMDT, que é o Centro de Treinamento Diante do Trono. Ele foi ministro de música e foi pastor na Igreja Batista Nações Unidas. E ele é um cara que melhor fala, assim, na minha opinião, sobre adoração. Esse livro, inclusive, é um livro da teologia da adoração, né? Como que se constrói uma teologia da adoração. Isso, do Renato Marinoni, Sem Atalhos. Bom, gente, você lendo aí vai ser bastante. Só algumas referências para vocês aí. Acho e não são todas. Tem, por exemplo, Bob Calvin. Tem um livro chamado Teologia da Adoração também, eu não vou lembrar o autor, mas é da Vida Nova, né? Eu não vou lembrar de todos aqui, mas a gente tenta deixar na descrição do vídeo algumas outras. Bom, gente, tá aí a referência bibliográfica para vocês. Tenho certeza que isso nutriu muito o que a gente falou aqui. Tudo foi embasado. E leia isso daqui também, sim, pelo amor de Deus. Essa aqui é uma Bíblia teen, né? Uma Bíblia descolada e tem um leão aí na frente. Mas leia a palavra de Deus. Eu quero encerrar com ela, Benaia, num salmo que todos devem já ter ouvido ele algumas vezes, o Salmo 100. Amém. E eu quero encerrar com ele, que diz assim: Aclamem ao Senhor todos os habitantes da terra, sirvam ao Senhor com alegria e apresentem-se diante dele com cânticos. Reconheçam que o Senhor é Deus, ele nos criou e a ele pertencemos. Somos o seu povo, o rebanho que ele pastoreia. Entrem por suas portas com ações de graça e em seus pátios com cânticos de louvor. Amém. Deem-lhe graças e louvem o seu nome, pois o Senhor é bom, seu amor dura para sempre e a sua fidelidade por todas as gerações. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Se você gostou desse episódio, deixa seu like, como a gente já falou. Compartilha, comenta aí embaixo tuas dúvidas. Se você gostou, coloca para nós também. É importante esse feedback. Manda para alguém que aí toca com você, que faz parte da tua igreja, ou que quer aprender, quer entrar no Ministério de Louvor e quer aprender mais sobre isso, quer conhecer mais sobre isso. Se você ficou com alguma dúvida, coloca aí que a gente vai fazer questão de responder você. Sim. Tá bom? Que Deus abençoe vocês. Eu agradeço a presença de vocês de todo o coração. Benaia, obrigado pela sua presença. É um prazer. Deus abençoe, mano. Tá sempre muito bom estar com você, mano. Tamo obrigado, junto. tá? Valeu, Feito, pessoal. Galera. Abração pra vocês, tudo de bom e até o próximo episódio do CasaCast. Tchau, tchau.